cânticos espirituais, outro palavra, outro profecia. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse é o momento de nós nos enchermos. Nós teremos agora um momento da palavra. Feche os seus olhos e fale com Deus. E peça que Ele fale contigo. Fale comigo, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu entender. A tua vontade, aquilo que o Senhor já revelou a mim. É a nossa oração. E nós fazemos ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Hoje é um culto um tanto diferente. Ou será um culto um tanto diferente, né? E até mesmo antes de nós darmos sequência, você que está nos visitando aqui desse lado, faz assim com a mão para a gente poder conhecer você. Tem alguém aqui nos visitando desse lado? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você que está próximo a essa pessoa aí, essas pessoas, sai do seu lugar, levanta, dá um abraço nelas. Aqui no meio tem alguém nos visitando, aqui tem uma moça também. Por favor, vocês estão próximos ali, dá um abraço nela, diga a ela, seja bem-vinda. Desse lado nós temos alguém também nos visitando. Tem aqui 2 jovens também. Vocês próximos, por favor, já. Aqui na frente também tem mais 2 pessoas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ali tem mais também, né? Vocês estão visitantes, né? Ali. Dê um abraço nessas pessoas. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Eu já estou até apresentando os visitantes, porque a gente aproveita para convidar vocês também, porque o culto hoje vai ser um pouco mais ali curto, porque nós temos uma atividade que nós faremos como igreja e vocês estão convidados aí com a gente também, né? Nós vamos conhecer o prédio, o novo prédio, o local onde nós iremos daqui a alguns meses, provavelmente, e nós vamos sair aí andando pelas ruas em procissão, certo? Então nós vamos encerrar um pouquinho antes, para que isso seja possível. Você que está nos visitando, fique à vontade, né? Eu só vou orientar um pouco a igreja antes, para a gente se organizar em como nós vamos fazer isso, né? Senão o amarelinho vai parar a gente aí, né? Não sei se o amarelinho pode parar o pessoal na calçada, pode? Cadê o Jaimão? Jaimão pode, Jaimão? Não? A gente pode andar na calçada em procissão? Pode? Pode? Então pode, eu acho que pode, né? Só que a gente vai se organizar, então, por exemplo, quem não puder ir e tiver que sair antes, então a gente peça que já, assim que a gente der o sinal, vai ter um sinal, você pode então já pegar o carro, sair, porque nós vamos nos concentrar primeiro aqui nessa parte do estacionamento, porque nós vamos fazer algumas imagens por cima, ok? Então a gente precisa primeiro estar ali organizado para fazer essas imagens, e aí então a gente sai, esse drone também vai acompanhando a gente, certo? Não vai pensar que é um anjo não, tá? É um drone. E não vai pensar também que é ucraniano não, é um drone brasileiro, tá? Não sei se é brasileiro, acho que deve ser. Enfim, e depois a gente vai fazendo essas imagens, então por isso a gente precisa se organizar um pouquinho, ok? Certo? Então, já dado o recado inicialmente, depois a gente vai ter mais algumas imagens também, mas no momento oportuno. Agora, nós vamos meditar um pouco e brevemente, não será tão extenso hoje a meditação na palavra, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos ler do verso 12 e os próximos. Êxodo capítulo 33, verso 12. Já está aqui também? Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo.
Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me a teu e a teu povo de todos os demais povos de sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Até aqui a leitura, nós vamos falar brevemente a respeito disso. Essa passagem, ou esse episódio, essa conversa, preste atenção, esse diálogo. Eu não sei se você tem mantido diálogo com Deus. Tem alguém aqui que tem mantido ou está mantendo diálogo com Deus? Porque é interessante você pensar o seguinte: não é monólogo, certo? Eu estou falando de diálogo. 2, monólogo. 1. Às vezes a gente tem na nossa oração aquele monólogo, a gente fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, e Deus fala com a gente? Hã? Deus está falando com você? Amém. Interessante a gente pensar que a oração ela deve ser algo que se desenvolva por meio de um diálogo e não de monólogo. E nós vemos aqui um diálogo. Moisés está falando com Deus e Deus está falando com Moisés. É interessante a gente pensar que a oração não pode ser algo que a gente faz, e a gente encerra e vai embora, e a gente não fica atento para ouvir a voz de Deus. Porque se a gente pergunta, ou se a gente está buscando ali de Deus alguma coisa, alguma informação, a gente precisa também estar atento para ouvir o quê? A sua resposta. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Clame a mim, e eu vou responder a vocês. E vou anunciar a vocês coisas grandes e profundas que vocês não sabem. Clame a mim. Nós vemos aqui uma oração, um diálogo. Moisés está falando com Deus. Olha, Deus, ele não está visível aos olhos humanos nesta passagem. Não está visível para Moisés, assim como ele não está visível para nós agora. Porque você pode pensar, é fácil quando eu estou vendo a pessoa e eu converso com a pessoa, né? E ali a gente desenvolve esse diálogo. Olha, Moisés também não está vendo a Deus aqui, porque Deus é espírito. E pelos olhos carnais, nós não somos capazes de ver a Deus. Então, Deus só pode ser visto por meio dos olhos espirituais. Pelos olhos do nosso espírito. É pela fé que nós vemos Deus. E Moisés tem fé. E ele está falando com Deus. Mas essa oração, por que ela surgiu? Qual que é a necessidade? Ora, se a gente voltar no capítulo anterior, nós vamos ver que aquele povo que saiu do Egito e viu todas as maravilhas de Deus que ele fez no Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, ele está agora ali naquele território que já pode-se dizer ali parte da terra prometida, e eles estão agora em caminhada, eles estão indo, né? Eles estão se dirigindo a um destino. Só que neste caminho, enquanto eles estão indo, esse povo é um povo difícil. Porque eles olham para um lado, olham para o outro, eles começam a fazer comparações. Eles têm dúvidas, mas não só dúvidas, eles também têm incredulidade. Eles não creem de fato que esse Deus que os tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, é capaz de fazê-los herdar a terra prometida. A terra que Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. Eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Então eles têm essa promessa, eles viram Deus operando maravilhas, e aí então agora eles já estão nesse caminho, já enfrentaram diversas coisas, então é preciso parar um tempinho. Não dá para a gente continuar andando, sem a gente buscar revelação. É preciso ter revelação. E para você ter revelação, você precisa parar. Você precisa buscar.
Você precisa se concentrar. E é o que Moisés vai fazer. Moisés, ele deixa o povo e ele sobe no monte para falar com Deus. E lá Moisés fica o quê? 40 dias. 40 dias. Moisés está fazendo o quê? Churrasquinho grego? Hã? Moisés está jejuando. Moisés está jejuando, ele está no monte. Subiu Moisés, Josué também subiu, só que Josué não foi até o cume do monte, ele ficou ali mais embaixo, no meio do monte. E o povo ficou lá, e Arão ficou como líder. Arão, cuida desse povo até que eu volte. E ali, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai, 35º dia, 40º dia, e aquele povo já impaciente, porque Deus não fala com eles. Há uma impaciência, Deus não fala comigo. A questão é, você tem falado com Deus? Você tem buscado a Deus? Então esse povo, ele falou, olha, nós não sabemos aonde esse Moisés está e o que aconteceu com ele. Nós estamos perdidos, nós estamos sós e nós não temos direção, nós não temos deuses. Precisamos de deuses, porque sem deuses nós não seremos capazes de realizar os grandes feitos que a gente vê que as nações realizam. Precisamos de deuses que vai adiante de nós. Então Arão, ele fala, faz o seguinte, tira das suas orelhas, podemos até fazer isso aqui hoje, né? Se tiverem joias aí, a gente faz isso, né? Vamos recolher uma oferta das orelhas das irmãs, né? Ele recolhe uma oferta, isso é oferta, tragam para mim os brincos de ouro, os braceletes, sei lá o que, os colares, tragam. E aí ele vai derreter aquele ouro, ele faz um molde de um bezerro, constrói um bezerro de ouro, coloca ali para o povo e fala, está aqui o que vocês pediram. E o povo então começa a dizer, este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. E começam a adorar. Detalhe, tudo parece muito legal e religioso. Tudo parece espiritual. Porque ele fala assim, se preparem que amanhã nós vamos adorar. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar. E então no dia seguinte o povo vem preparado, trazem ofertas, trazem ali, né, diante do bezerro de ouro que era agora o seu Deus. E eles começam ali aquele culto, é um culto. Só que obviamente o culto que não é ao Deus, ao único Deus, ele se transforma em desordem, em baderna. E é o que vai acontecer. Então, o povo está aqui embaixo, né? Naquela desordem total. Moisés está lá no monte, falando com Deus. E Deus fala assim, olha, desce rápido, depressa, porque o teu povo, Deus não fala que é o dele, é o teu povo, Moisés, já se afastou tão rapidamente de mim. E Moisés então desce com 2 pedras escritas na frente e atrás, pelo dedo de Deus, as leis que Deus havia escrito a Moisés. Ele desce do monte. Quando ele chega lá, ele vê aquela cena, aquela adoração a um ídolo, a um bezerro de ouro. E não só isso, o povo estava já num ponto de orgias. Olha aonde aonde a adoração a outros deuses que não são deuses, mas são demônios, conduz. E ali então Moisés, ele chega, ele vê aquela situação. Quando eles estão descendo, Josué fala assim, eu estou ouvindo alarido de guerra. Não é alarido de adoração, é alarido de guerra, é um brado de guerra. E Josué é um guerreiro. E ele ouve isso, e Moisés fala, não é isso não. Isso é uma falsa adoração. O som é diferente, é uma falsa adoração. E eles então descem, quando Moisés vê aquela cena toda, ele pega aquelas tábuas. E aí é um erro dele, mas tudo bem. No estado em que ele estava, até você faria isso. Ele joga aquelas tábuas, elas quebram. Imagina, você é uma obra-prima de Deus. Você quebrar assim, porque você ficou furioso com o que viu. Bom, não vamos avançar nesse texto, mas esse é o contexto. A gente vai para o 33, no 33 agora, Deus começa dizendo assim, tira esse povo da minha frente, eu não quero ver esse povo. Eu nem vou com ele, porque se eu for com eles, eu vou destruir eles. A minha presença não pode estar no meio desse povo.
Porque se eu for, eu vou ter que destruir, eu sou obrigado a destruir, porque é impossível ter comunhão entre luz e trevas. Esse povo, ele é difícil, esse povo é incrédulo, ele é de dura cerviz, ele se distancia muito rapidamente. Deus está falando uma coisa certa aqui? Deus mente? Não, Deus, ele sempre fala a verdade. E ele está irado. Ele está irado, ele não está fingindo, porque Deus não é hipócrita. Ele não é um ator para ficar fingindo. Não, ele está sendo sincero naquilo que diz. Só que tem um detalhe nesse texto aqui que nos chama atenção, muita atenção, e é o que a gente deve se atentar nesse momento aqui, a partir do verso 12 que a gente começou a ler aqui. Nós vamos ver o Moisés que começa a interceder. E ele fala assim: olha, Senhor, se você vê que é do teu agrado, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Eu não sei se essa versão está na King James aqui. Com a tua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Sabe, a gente precisa se olhar e se ver nessa situação. Olhar a santidade de Deus e nos ver de tal forma, como Moisés está se vendo aqui. Mas é interessante que ele bate ali no peito e ele fala assim: olha, se é do teu agrado, se você me vê com agrado, né, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu conheça ainda mais. Ele conhecia um pouco, mas ele quer conhecer mais. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Não dá para conhecer a Deus assim tão brevemente. Moisés, ele então fala: para que a sua misericórdia me alcance, para que eu seja agraciado com a sua misericórdia, lembra-te de que esta nação é o teu. Moisés começa a lembrar Deus, e Deus não precisa ser lembrado, mas interessante é o que? O papel do intercessor. Que ele fala assim: é a tua nação, foi o Senhor que chamou Abraão, foi o Senhor que disse: de ti farei uma grande nação. Se o Senhor destruir esse povo, se o Senhor acabar com esse povo, o que será? Quais serão as manchetes do dia seguinte lá no Egito? Quais serão as manchetes das nações vizinhas? Vão dizer que este Deus agiu de forma maligna, trazendo esse povo até aqui para os destruir, pura e simplesmente. Moisés está intercedendo por esse povo. Moisés está clamando a Deus, fala: Deus, muda o seu pensamento em relação a esse povo. Tem misericórdia desse povo. Deus, não os destrua, mas olhe para as tuas promessas, cumpra as suas promessas deste povo. E tem um detalhe aqui que Moisés vai falar, porque Deus está falando: eu não vou com vocês. E Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, nem me tire deste lugar, nem me tire deste lugar. Olha, verso 17: então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e te conheço pelo nome. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Note, Deus já tinha decidido: não vou. Moisés clamou e disse assim: Senhor, vem sim, porque o Senhor tem promessas e é um Deus de promessas. Tem misericórdia de nós. O Senhor é um Deus que perdoa, e o Senhor perdoa aquele que se arrepende. Então, quando Moisés está clamando pelo povo, pedindo: Senhor, tem misericórdia desse povo. Sim, é difícil, é um povo difícil, se desvia facilmente, mas é o teu povo, é o teu povo. O Senhor ama esse povo, tem misericórdia dele. Vem sim conosco, porque se o Senhor não for, eu não vou. Nós talvez podemos olhar essa situação e trazê-la para os nossos dias aqui, fazendo agora aqui uma comparação entre nós e aquele povo. Porque às vezes a gente pensa que nós somos melhores do que eles, porque nós estamos em 2025 e eles estavam lá atrás, eles eram um povinho difícil. Só que pensa, olha você, será que você é tão fácil?
Pensa aí, você é tão fácil? Hã? Quantas vezes o Senhor não teve que ter misericórdia de você? Pensa aí. Pensa aí, gente. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Tem um detalhe também que está escrito nas Escrituras, que diz assim, que Deus ele resiste a quem? Os orgulhosos, os soberbos. Mas aos humildes, ele concede graça. Quem é o soberbo? O soberbo é aquele que diz assim, ó Deus, eu sou demais, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou a mina, né? Olha, eu só não sou Deus porque... Isso é orgulho, isso é orgulho. É diferente daquele que nem levanta os olhos, não tem coragem de levantar os olhos, falando, Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. E a Bíblia diz então que aos humildes o Senhor dá graça. Nós podemos nos colocar aqui numa situação tão parecida com aquele povo lá, não pensando de nós que nós somos melhores do que eles, porque às vezes a gente tem uma tendência forte de pedir que construam para nós bezerros de ouro, que substitua o nosso Deus, que substitua o Deus Todo-Poderoso por qualquer outra coisa mais fácil, mais visível, palpável, da gente estar perto ali e a gente prestar a este um culto que nós queremos prestar. Um culto do nosso jeito, um culto que a gente quer fazer, né, assim, porque eu acho que é melhor assim. Só que tem um detalhe, não é o que eu acho, é o que tem que ser feito, como Deus espera que seja feito. Nós podemos nos olhar como aquele povo, e aqui também se colocar na condição de Moisés e falar assim, Senhor, vem conosco, nos ajude, precisamos de Ti, precisamos da Tua sabedoria, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos dessa graça, porque nós sem Ti não podemos fazer nada, sem Ti nada podemos fazer. Precisamos de Ti, Senhor, todo tempo, todo momento. Todo tempo, todo momento. Não podemos olhar para um momento em específico e achar que por conta dos acontecimentos deste momento, que nós somos ali, enfim, estamos diante de Deus como aqueles que, olha, esse é o cara. Nós sempre devemos estar parando, refletindo sobre nós mesmos, fazendo aquilo que nós fizemos aí na quarta-feira, né? Não sei se vocês estão fazendo aí lição de casa. É olhar para si mesmo. É fazer uma autoanálise. É se ver ali diante de Deus. Qual é o seu estado? Qual é a sua condição? Como você está? Como você está? Você está na condição daquele que é orgulhoso? Daquele que tapa os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, ou daquele que é humilde e que reconhece que sem Deus você não pode nada? A humildade sempre tem que estar presente nas nossas vidas. Sempre tem que estar presente nas nossas vidas. Nós precisamos desta humildade, nós precisamos desse coração intercessor, como Moisés, que vai até Deus e que, ao invés de se colocar diante de Deus e falar, Deus, é tipo assim, realmente, esse povinho aí é difícil, caia fogo do céu, consome eles e faz de mim agora uma grande nação. Deus falou que faria, e se Moisés, ele fosse nessa linha, Deus faria, ele não suscitou herança ou herdeiro para Abraão, porque não poderia fazer a partir de Moisés, porque Moisés é descendente de Abraão. Ele não quebraria a aliança dele com Abraão, porque continuaria em Moisés. Só que Moisés tem um coração intercessor. E eu quero que você se veja como este coração intercessor, daqueles que se levantam diante de Deus, que não bate no peito dizendo eu sou o cara, mas que diz assim, tem misericórdia de nós, Senhor. Leva-nos sim para o destino que o Senhor tem para nós.
leva-nos sim para o caminho que o Senhor já trilhou para nós, mas que nós nunca percamos a essência de quem nós somos, de quem o Senhor nos chamou para ser, que essa essência nunca saia de nós, que nós cheguemos ao destino, que nós cheguemos à terra prometida, mas que nós nunca troquemos a tua glória por qualquer outra glória, por mais que ela possa brilhar, por mais que ela possa parecer preciosa, a tua glória jamais, Senhor, jamais nós abandonaremos. Nós estamos hoje num dia que para nós significa sim uma mudança, né? Nós estamos indo e veremos ali, vocês conhecerão ali pessoalmente o local para onde nós estamos indo. Eu estou tentando achar o horário aqui, porque o relógio é tão pequenininho aqui que eu não consigo ver. Tá, achei. Nós temos que ter em mente sempre o quê? Que como igreja, nós dependemos de Deus em todo o tempo, em todo momento. Que como igreja, haverão oportunidades sempre, 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 de nos desviarmos da presença. Sempre. Mas que nós, então, tendo em mente isso, nós não tenhamos um coração que se afasta de Deus, que se torna orgulhoso, que contraria a verdade, mas que nós foquemos sempre no caminho, a verdade e a vida. Amém. É ali onde nós devemos estar. A presença de Deus tem que ser algo que nem nós acabamos de cantar. Sim, acende a chama em mim. Então, isso é algo que eu tenho que fazer e manter. Senhor, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Eu posso ter braços fortes, eu posso ter condições, mas eu não irei se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero ter um relacionamento por meio de um monólogo. Eu quero ter um relacionamento por meio de um diálogo com Deus. É nesta manhã que eu desafio você a se relacionar com Deus, a desenvolver com Deus um relacionamento como Moisés desenvolvia, e que você falava com Deus, mas ao mesmo tempo você ouvia Deus falando com você. Não dá tempo, pelo tempo que nós temos, que é curto, que teremos que ir até lá e temos ceia ainda. Mas depois nós vamos compartilhar as experiências que nós tivemos até aqui, até a tomada dessa decisão de uma mudança. Nós buscamos a direção de Deus. Não nos desviamos para a direita ou para a esquerda, ou enfim, qualquer outro caminho, mas esperamos no Senhor. Porque a palavra diz assim: os que confiam no Senhor, eles correm, eles não se cansam, eles andam, eles não se fadigam, eles voam alto, com asas como águia. Esses são os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles são, como a Bíblia diz, e para nós talvez não dá para entender tanto, mas diz assim, como os montes de Sião, que permanecem eternamente. Mas a ideia ali, essas pessoas que recebiam essa palavra sabiam que aqueles montes de Jerusalém estavam no alto, em cima. Era uma cidade bem difícil de ser invadida por essa condição geográfica. Os exércitos que vinham tinham que subir, e era difícil isso. E esses montes eram montes que eram vistos assim como os montes muito fortes, que não seria qualquer coisa, nenhum abalo sísmico, nenhum terremoto capaz de fazer com que eles caíssem, dado a sua formação. Os que confiam no Senhor, como são como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Que nós, como igreja, comunidade evangélica Vivai, permaneçamos sempre no Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Que não nos desviemos nem para lá nem para cá, mas sempre buscando no Senhor a direção, e nunca indo sem a presença, nunca indo sem a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. É buscar um relacionamento por meio de um diálogo em que nós falamos, pedimos, mas temos resposta dizendo assim: eis que esta é a minha vontade. Que nós sejamos capazes de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas em todo tempo e em todo momento. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar nesse instante. Vocês que vão servir a ceia, pode já se posicionar aqui. Fale com Deus. Apresente-se diante do Senhor.
Veja como tem sido a sua vida de oração. Se você tem tido um monólogo ou se você tem conseguido desenvolver um diálogo com Deus. Seja onde você estiver, sempre cabe mais pedido. Se é um monólogo, você fala: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Se você já tem um diálogo, você faz a mesma oração: eu quero conhecer ainda mais. Fala comigo, direcione a minha vida, não aparte de mim a sua presença. Vai comigo, Senhor, onde quer que eu for, porque se o Senhor estiver comigo, não há impedimentos, não há impedimentos. Se o Senhor estiver comigo, não será nada impossível. Se o Senhor estiver comigo, eu serei bem sucedido. Se o Senhor estiver comigo, eu terei paz, a paz que excede todo entendimento. Ela vai guardar o meu coração em Cristo Jesus. Se o Senhor estiver comigo, eu estarei protegido contra os falsos enganos. Eu não vou me desviar seguindo a outros deuses, a outras verdades, porque conheço a verdade, a única verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Então aqueles que nos veem, nos conhecem, as nações que nos cercam, olharão e dirão: esse povo é bendito de Deus. Esse povo conhecerão a Ti, ó Deus, por meio das nossas vidas, porque verão inevitavelmente a graça do Senhor através de nós e em nós. Serão obrigados a reconhecer que nós conhecemos a Ti e seguimos a Ti, e que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco. Pai, nós oramos em nome de Jesus e aqui nesta manhã como igreja reunidos, nós partilhamos da ceia como um organismo só, o corpo de Cristo. Esse corpo que a Tua palavra diz, contra o qual as portas do inferno não hão de prevalecer. Nós partilhamos da ceia aqui na convicção de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor está nos levando, e esse caminho é o caminho que o Senhor mostra, é o caminho que alcança os perdidos, é o caminho que vai até aqueles que não conhecem a Ti, para salvá-los da cegueira espiritual que está sobre as suas vistas. É um caminho que liberta as pessoas dos falsos deuses e apresenta o verdadeiro Deus. Senhor, nós oramos a Ti para que, como igreja, nós permaneçamos firmes, fiéis ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Por mais experiências que tenhamos ou tivermos, por maiores que nos tornarmos, nós permaneçamos sempre, sempre, sempre prostrados diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo quem Tu és. Nesta manhã, Senhor, partilhamos aqui do corpo de Cristo, uns com os outros, num sinal de que nós pertencemos a Ti, somos o Teu povo, fomos chamados por Ti, escolhidos por Ti, para cumprir o Teu propósito. Um povo exclusivo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Seu amor. Que a Tua presença esteja em nós, que a Tua presença esteja entre nós, porque este é o Teu desejo. Habitarei entre vós e estarei em vós. Que assim seja, que assim seja. Oramos assim no nome de Jesus, agradecidos.
agradecidos pelas tuas misericórdias, porque elas são a causa de nós não sermos destruídas. Oramos agradecidos a Ti, Senhor. Consagramos o pão, consagramos o suco de uva, representam aqui o Teu corpo, o Teu sangue que foi dado por nós. Ao comermos disso, nós estamos celebrando a união contigo, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Aleluias. Pode servir? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Podem trazer as crianças? Aleluias. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome poderoso, sim, Jesus, Aleluia. aquele que morreu como cordeiro, Vamos celebrar. ressuscitou como um leão. Vamos celebrar aquilo que Ele fez por nós. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. A Ti, Senhor, louvor. Jesus, A Ti, Senhor, louvor. aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Você pode dizer isso? Pode dizer isso? Ó morte, onde está a sua vitória? Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele voltará. Jesus, Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Ele está vivo. E nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar a vitória que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Levante assim o cálice aos céus e diga: graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluias. Alguém não recebeu ainda? Levante a sua mão se você não recebeu. Todos receberam? Vamos comer do pão?
vencedor. Aliás, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Aleluia. Vencedor por meio daquele que te amou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Se assente por um momento. Antes de nós sairmos, nós vamos apenas ver rapidamente, brevemente, uma ideia, né? Não se empolguem tanto, né? Mas é uma ideia de como a gente quer que aquele espaço fique. Ok? Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, eu acho que já está aí, Jonathan. Bora? Então coloque lá. Só uma prévia. A Natália jogou uma pressão em cima do arquiteto. Foi lá na quarta, é isso? Terça. Olha, vê, se você já consegue ir para sexta-feira ter alguma coisa já,
né? Então, é uma prévia, ele fez isso correndo, obviamente, e vai melhorando, a gente vai aí ajustando uma coisa ou outra. Você que vai até o local, você vai ver e de repente você fala assim, mas Jesus... Né, Joel? O Joel está vendo até uns painéis de madeira ali para deixar igual, né? Olha, não se assuste, né? Porque o templo lá que Salomão construiu tinha ouro nas paredes. A gente vai usar madeira aqui. Madeira. Lógico, vocês sabem como que a Vivai é, né? Tudo com zelo, né? Cuidado, responsabilidade e mais o quê? Excelência, né? Lógico, muito do que a gente vai fazer, nós mesmos vamos fazer, ok? Cadê os homens daqui? Só ouviu Israel aqui, deixa eu ver. Cadê os homens daqui? Devia até levar umas barretas hoje, porque tem uma parede boa pra gente derrubar lá hoje, né? Mas assim, não é brincadeira não, você está dando risada aí? Vai trabalhar, né? As mulheres vão ajudar de uma forma, os homens vão ajudar de outra forma. Nós vamos juntar mão de obra daqui, mão de obra de lá, nem tudo a gente vai fazer, ok? A gente vai contratar algumas coisas, mas a gente vai precisar da ajuda de todos vocês também ali. Vai ser aqui os irmãos à obra, tá? Irmãos à obra, ok? Então vamos precisar para algumas coisas assim. Não marcamos já para essa semana, porque a gente depende desse projeto para a gente poder ter uma direção melhor do que a gente já vai começar a fazer. Mas aguarde aí notícias que provavelmente semana que vem a gente já começa a falar, gente, eu preciso de vocês aí. Vocês falaram amém. E agora a gente quer ver vocês aqui. Marreta já tem, né? A gente usa ali para quebrar umas coisas, derrubar algumas coisas. E outras pessoas vão fazer, outros profissionais vão fazer outras etapas, ok? Mas tudo junto, uns com os outros, a gente vai conseguir chegar em algo ali que a gente crê será o melhor espaço. E detalhe, a gente pensa nesse espaço e a gente tem tido isso, né, pastor Mito? A gente tem conversado, a gente tem orado, Joel, sobre umas coisas assim que a gente tem falado no meio do caminho e que Deus tem mostrado para nós, né, sobre florescer esse lugar. Florescer. Vocês lembram como que era aqui o nosso entorno quando a gente chegou? Aqui? Era um desmanche ali. Era um desmanche. Ali do lado. Passou o depósito, era um desmanche. Os prédios tudo velho aqui na frente. Né? Os negócios feios aqui do lado, posto de gasolina ainda. A Vivai veio pra cá e trouxe McDonald's, AutoZone. Nossa, tá? Só que agora a gente vai mudar. A gente vai pegar a tenda, a gente vai um pouquinho pra lá, porque a gente precisa melhorar ali agora. Aquele canto. E a gente tem que entender isso de uma forma espiritual, sim. Porque aonde a igreja está, ela marca presença. E ela tem que transformar o ambiente, o entorno dela. Deve transformar, sim. Então nós vamos levar essa vida para aquele local, para aquele espaço, né? Mostrar que ali tem um povo de Deus e que veio para trazer bênção para essa região. Amém? Glória a Deus. Então, dando sequência à nossa Romaria. Hã? Ah, tá. A Dani está falando aqui da mídia, ela lembrou. Pessoal que, eu gosto de tirar foto, eu gosto de produzir uma coisa ou outra, enfim, eu tenho facilidade, eu tenho habilidade. Normalmente a gente pensa que são os jovens, né? Mas eu não sei, de repente você aí já tem seus 50 anos, né? 50 anos é idoso? Não? Não? Aí tá, o idoso começa com aqui, quando? Começa, pastor Lídia, de 50 para cima? Não sei, né? Mas, então tá. Então a gente está ouvindo isso. Você tem 50, procure a Natália, né? Fala, eu quero ajudar. A gente quer montar uma equipe de mídia forte para a gente poder ter material, a gente poder ter conteúdo. Você que pode, de repente, ali nos bastidores agora ficar editando uma coisa ou outra. Então, procure ali a Natália para que... Aqui? Cadê a arte? Tinha uma arte aqui, né? Você mandou já também, mandou? Está no grupo da igreja também. Hã? Tá
Tá aqui, não tá? Vai estar. Daqui a pouco. Tem uma arte, vai estar no grupo da igreja. Então procure para a gente estar produzindo conteúdos também. E vamos usar as redes sociais para evangelizar. Entendeu? Não vamos abusar. Eu não sou partidário disso. Eu nem tenho Instagram, não tenho Facebook. Eu acho que existe isso ainda. Nem Orkut, nem Orkut eu tive. Né? Mas o WhatsApp eu tenho. Como não respondo? Respondo. Né? Respondo. 10 dias depois. Mas eu respondo, prometo. Né? Mas a gente vai usar esse recurso também para a gente poder divulgar a igreja, evangelizar, porque isso também serve para evangelizar. Então, você que não, eu não posso ir, porque a gente vai ter que fechar o portão do estacionamento quando a gente sair. Né? É pertinho, é do lado do Nagu. Nós vamos a pé, não é para ir de carro, porque não vai dar para estacionar. Então os carros ficarão aqui, nós vamos fechar o portão da frente ali, ok? Mas você, eu preciso sair já agora. Então, você pode, já fique à vontade, nós já encerramos o nosso culto, já está encerrado. Hoje é de forma diferente, né? Hoje é informal, não é formal. Porque aí você já tira o carro, e aí nós vamos fechar depois o portão. Mas antes de fechar o portão, a gente vai se reunir ali, vocês todos que vamos nos reunir aqui no pátio. Tem um pátio aqui ao lado, né? Então a gente se reúne ali, porque a gente tem que ter uma imagem aérea ali do